Eu estou curioso, porque aqui tem 50 perguntas nesse livro aqui. Não vai dar tempo. Você pode deixar para ler depois. Não vai dar tempo. Você já leu o livro, chegou a uma que não te convenceu, você pode trazer. Não, mas é interessante, porque nós não vamos conseguir fazer as 50 perguntas aqui, mas vamos ver se fizemos algumas, pelo menos. Tá. Eu vou pela primeira pergunta do livro aqui. Por que meditar? A pergunta eu responder com uma pergunta é melhor ainda, né? Por que não meditar? Certo. Porque, veja, quando você dorme, você passa pelos estados de frequência de ondas cerebrais do meditador inicial e do meditador veterano, né? Que é o espaço onde você está dormindo e está sem sonhos, né? Que é o espaço de vazio. Turiya, que se chama em sânscrito, né? O Turiya Titi. Então, ali, você precisa dormir, senão o seu organismo não estabelece o mínimo de homeostase, né? Não consegue. Então, você precisa dormir do ponto de vista fisiológico, médico, para que se restabeleça essa harmonia e essa salubridade. Agora, do ponto de vista, vamos chamar de espiritual, é para você entrar em contato com esse espaço que os sábios da Índia chamam de ser interior, de consciência interior. Agora, então, ele é um remédio que cura pela raiz os nossos problemas e anomalias, tanto mental e emocional, né? Considerando que a medicina Ayurveda também considera bastante, né, que todas as nossas doenças têm um fundo psicológico, né? Não é uma doença que esteja totalmente... mas eu fui contagiado por uma bactéria ou um vírus, tal, mas como você reagiu a ela, tem um fundo psicológico, né? Então, a meditação, ela organiza essa sua força, né? Essa sua integridade psicológica, até pelo processo de desapego, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto as coisas aquilo que você chama de problema, como aquilo que você chama de prazer ou desfrute, né? Você cria um grau de desprendimento em relação a isso pela própria prática. Então, por que deixar de praticar algo que traz tanta alegria? Sim. Mas aí vem uma questão, aí vem uma questão, professor. Mesmo a gente sabendo, mesmo todas as experiências que já compartilhamos no Meditantes Podcast, por milhares e zilhões de publicações que tem espalhadas por aí, bom, ainda tem aquela perguntinha, a pessoa diz assim, mas professor, eu não tenho tempo para meditar. O que ela faz? Verdade. Então, veja bem, quando eu convidei um aluno meu, que era ilustrador, ele tinha mais de 30 livros aí para adolescentes e crianças, vamos fazer um livro, você faz as ilustrações, né? O Gilles. E aí a primeira pergunta, a pergunta mais importante e recorrente é, mas eu não tenho tempo, né? Então ele brincou, colocou o tigre em cima, está ali a capa do livro, da televisão. Olha lá, gente. E isso, do dia que nós lançamos o livro até hoje, só piorou. Porque os smartphones são verdadeiros, né? O tempo que você passa na televisão do celular é um tempo de escolha. Eu acho que o momento do crescimento humano, seja para a meditação ou não seja pela meditação, é um momento de escolha, né? Eu não vou ficar mais só porque eu prefiro ficar acompanhado, prefiro me casar, prefiro fazer um laço, prefiro escolher um trabalho que me dá dinheiro, ou não, prefiro escolher um trabalho que pode me dar tanto dinheiro, mas é um trabalho que é a minha vocação. A escolha é a maturidade, né? Então, há um momento que, pela dor ou pela sabedoria da escolha, a pessoa acaba enveredando pela meditação, né? Excelente. Eu vejo que é melhor que não seja pela dor, mas às vezes pela dor,
há uma entrega. A dor, eu digo a dor da consciência, né? Não precisa ser somente a dor física de uma doença, mas pode ser também, né? Às vezes até mais entrega, né? Porque junto com a dor há já a intolerância, você ficou vulnerável, né? O estado de vulnerabilidade ele é muito propício para a meditação. Porque você está vulnerável, o ego está como que atingido ou não está tanto sobre o comando. Grande momento para você. Legal. Então, eu acho que uma parte dessa resposta ela passa por aí, sabe, Shanti? É uma ferramenta para uma evolução do ser humano como ser social, né? Como ser profissional, né? E como ser mundial, que todos nós hoje temos uma função muito grande no que está acontecendo com o mundo. É incrível, né? E você sabe, eu vou trazer uma outra coisa aqui antes que você venha com uma outra pergunta. Eu tô com uma aqui que eu confesso que eu tenho uma aqui que eu tô bem. Sabe aquela pergunta intrigante? Ela tá prontinha aqui para te fazer. É do livro, não? É do livro, claro. Ah, tá bom. Veja, eu constatei, tive, né? Agora eu estou mais devagar com eles. Tem uma hora que a gente tem que mudar também, né? Eu estou 20 anos num curso de formação de professores. E eu constatei, no começo eu fiquei surpreso que foram centenas ou mais de 1 milhar de mil pessoas que passaram pelo curso. Era um curso de 3 anos, agora no final ele virou 1 ano, mas enfim. Professores de yoga não meditam. Claro, eu não posso generalizar, ou se eu generalizar, alguém vai falar, não, mas tem exceções. Sempre tem exceções em tudo, né? Senão não seríamos humanos, né? E é muito interessante, eu falei, engraçado, então, não tive interesse ainda pela meditação. E eu acho uma parte muito importante de um professor de yoga, seja quiçada naquela escolha de meditação diária, mas ele tem esse momento, que é um momento de recolhimento, não é, Xande? É um momento de silêncio. Hoje eu trago, como, já nesses últimos anos, como frente do meu trabalho, o que eu chamo de SIM. Silêncio, yoga e meditação, é um SIM com Y. Porque as 3 práticas se integram totalmente, né? Uma sustenta a outra. Meditação sustenta o silêncio, e você ficar em silêncio, sem falar e sem celular, sustenta a meditação. E então, isso é um movimento que eu quero sempre trazer consciência para os professores de yoga. Porque o professor de yoga tem muito hábito de dizer, mas a postura, o asana, não é uma meditação. Interessante. Mas não é só isso. Mas o pranayama, pranayama é uma excelente ferramenta para meditação, mas não é só isso. Sim. Mas vai para a sua segunda pergunta. E aí, dentro dessa colocação toda, como vou saber? Essa é uma dúvida que permeia talvez a maioria das pessoas, inclusive quem medita. Como que eu vou saber que eu estou meditando? Essa pergunta tem no livro, eu acho, né? Tem no livro, sim, por isso que eu estou fazendo aqui. Eu digo assim, eu não sei se eu digo no livro, mas hoje eu digo, olha, é mais fácil saber que você não está meditando. Legal. Porque essa pergunta, ela passeia por um lugar que eu sempre fico muito atento, que é a definição da meditação. A definição da meditação, ela nos inspira muitas vezes, mas é mais fácil, pensando em tamas iradas, né, o lado da inércia e o lado da ação, a gente cair na inércia. Essa definição é muito alta para mim, é muito grande, é muito... Então, essa pergunta ela cai pela... Eu digo assim, olha, Shanti, se você sentou para meditar, seja 5, eu também prego e ensino muita meditação de 1 minuto. Então, seja 5, 10, 15, 30, não importa. O que importa é a qualidade desse período, né? Aí é sem celular, é sem cachorro passeando no colo, o gato respondendo para alguém, né? Passa por aquilo de você assumir
socialmente, familiarmente, né? Que você tem um período de meditação. Você tem um período seu. Isso já é uma grande dificuldade humana, doar-se tempo, né? Então, você colocou aquele tempo para você. Aí, você lá colocou no despertador, no timer do celular, põe ele em modo de avião primeiro, né? E você usa lá o... Aí, a cada instante daqueles 5 ou daqueles 50 minutos, não importa, porque importa, isso é um axioma meu, o que importa não é na meditação a quantidade, é a qualidade. Porque com qualidade, a quantidade vem naturalmente com o tempo. Você, como meditador, já experimentou isso. Aí chega um dia que você meditava 15 minutos, você meditou 30, né? E não percebeu. Mas voltando. Então, a cada momento que você falou, nossa, mas eu estou pensando demais, esse é o momento da meditação. Porque a mente não tem o poder de se auto-perceber. Quem percebe que a mente está funcionando é a consciência, que a gente pode chamar de observador interno, pode chamar de ser interior, ou pode chamar de testemunha interior, que é um nome muito bonito também, na acepção pura da palavra testemunhar, né? Então, naquele 1, 2, 3, 4, então se você quiser contabilizar, contabiliza, abre o olho e anota num caderninho, vai fazendo quadradinho, cruzinha. Quando você terminar a meditação, você fala, nossa, eu abri o olho 15 vezes para fazer um xizinho de que eu estava meditando. Foram 15 momentos de meditação. Eu vou repetir, porque isso é um pouco paradoxal. No momento que você percebeu, minha mente é uma loucura, pronto. Quem percebeu que a mente é uma loucura? Você. Mas quem é esse você? Quem pode perceber a mente? É o estômago. É o pulmão, né? Não é a sua consciência. O estômago não percebe. Vamos voltar para aquele figurativo daquela. O estômago não percebe ele mesmo, o pulmão não percebe ele mesmo, a mente não percebe ele mesmo. É você que percebe. Você que dá a luz da atenção a ele. Então, eu falo, quem gosta de contabilizar, pronto. Cada segundo que você parou e percebeu, hoje a minha mente está uma loucura, ou eu vou enlouquecer pensando assim, bingo, toca o sininho, porque é o momento de fazer assim, ó. Foi um momento de meditação, né? Percebi que estava pensando. Sim. Eu lembro de um mestre que ele perguntaram para ele quanto tempo é o ideal para meditação. E aí ele falou assim, isso está escrito num livro, se eu não me engano. Ele falou assim, se você conseguir ficar por 1 segundo, ou 1 milésimo de segundo, você entender que está em estado meditativo, ok, já está valendo. Claro. Então não se trata de tempo, né? Não se trata de tempo. Tem que ser meia hora, tem que ser... Por isso que a definição é perigosa, né? Porque já vi muitas pessoas engaioladas ou algemadas porque ouviram uma definição e, claro que aí também vem a carga de interpretação que ela pôs naquilo, o grau de dificuldade que ela estampou naquilo. Então eu nunca vou conseguir meditar, porque imagina se eu vou chegar nesse estado. Qual é a diferença entre meditar ou meditação e relaxamento? É interessante essa pergunta, porque eu estou relaxando, será que eu estou meditando? É claro que para você, relaxamento também é uma palavra muito ampla. Geralmente, quando alguém relaxa, ela deita. Né? Quando ela deita é bom, porque normalmente, na posição deitada, vamos sempre pensar no nosso sistema neuromuscular, neurofisiológico, né? Você, de novo, tem uma redução dos batimentos cardíacos e do ritmo respiratório. Claro, você está propenso, mas em toda a sua vida, quando você deitou, 90% das vezes foi para dormir. Né? Ou foi namorar. Mas aí é diferente também, né? É outra meditação. É outra meditação. O coração fica batendo forte, né? Agora, então, você está dizendo para um corpo bem condicionado, com tantas noites que você deitou, que é hora de dormir. Vale como uma experiência inicial? Vale. Mas logo você tem que começar a aprender a meditar sentado.
porque sentado é como você funciona. Então, chegar no estado de frequência de ondas cerebrais que normalmente você consegue deitado, sentado, já é um grande passo. E claro que é um grau de relaxamento haverá mesmo na posição sentada, né? Se a gente chamar, de novo, relaxamento respiratório, relaxamento cardíaco, né, em termos de pulsação e batimento, não tem que ter um relaxamento do corpo. Sim, mas isso é relativo. A pessoa tem uma contratura aqui de 20 anos, ela não vai conseguir meditar se não relaxar? Claro que vai. Né? Correto. Porque ela dorme também com aquela contratura. Então, não é que o corpo tenha que estar 100% relaxado. É um estado, sabe, com o sim, silêncio, yoga e meditação, Shanti, eu fundamento as pessoas também me perguntam, né? Mas qual é a melhor postura para meditar, então, se não é deitar? Porque assim, com a perna cruzada, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema... Não, mas pode meditar na cadeira, mas na cadeira não é, né? Dá sono. Negativa. Aí eu falo assim, olha, a melhor postura para meditar é a postura interior. Né? Uma postura interior de vontade, de abertura, de jornada, de aprendiz, não é? Eu sou um aprendiz. Né? Tem no meu livro, o livro de Posturas Restauradoras, uma frase que eu li ela hoje, é um mestre zen japonês, da sua tradição, que, não sei se você o conhece, Shiruri Suzuki, e ele diz que ele vai mais além nisso que eu trago, claro. Ele fala, a postura não é um meio de obter o estado mental correto. Colocar-se na postura já é o estado mental correto. Não há necessidade de buscar um estado especial da mente. Percebe como isso mescla com atitude, né? Atitude interior. Né? Atitude interior de aprendiz. Então, a postura que você tiver, se você tiver com abertura... Olha, Shanti, eu gosto muito de desarmar argumento das pessoas. E com isso, muitos descrentes da possibilidade de meditar, hoje acreditam porque meditam, conseguiram alguma paz. Que esse é um outro ponto também, há muita coisa para falar sobre meditação. Uma coisa não é a paz que você adquire, é você perceber que você conquistou essa paz. Muitas pessoas já estão... Não é assim, o médico fala, mas e aquele remédio você está tomando? Não, parei. É? Quanto tempo? Nossa, doutor, faz uns 4 meses. Não é? Ele não percebeu que a dor foi embora. Assim como o meditador, ele não percebeu que já está desfrutando um pouco de paz. Né? Por isso, a necessidade de um professor, de um mestre, de um mediador no processo dele, né? Sim. E de questionar para que ele possa apontar, não, você já está vivendo o estado de meditação. Como não? Eu costumo dizer assim que a meditação é como um quarto escuro, sabe? Você entra num quarto escuro e você não vê nada. Mas, aos poucos, a pupila vai se ajustando e tal, você começa a ver alguma coisa. Você começa a ver os contornos, talvez, de uma parede, entra 1% de luz naquela janela, os seus olhos. É preciso conhecer e habituar-se, né, a ver esse mundo interior desse quarto escuro. Os Upanishads, um dos textos mais antigos da humanidade, da Índia, né? Ele dizia que o universo interior é muito maior que o universo exterior. Claro que ele já se referia àquela abóbada celeste com movimentos de lua, e estrelas e cometas e meteoros, né? Então, veja que máxima maravilhosa, né? Então, há muito para se conhecer nessa sutilização, né? numa delicadeza dessa autoobservação, né? Então, isso vai nos predispondo gradativamente
a essa atitude de aprendiz mesmo, né? De poder olhar com... Legal. Tem uma coisa que eu gosto de ensinar, Santi, que é... A pessoa, claro, vem muito ávida. O que a meditação vai me trazer? Uhum. Então, é importante pensar assim, o que você pode oferecer, em primeiro lugar, para a meditação? Porque a meditação exige uma das coisas mais valiosas da vida, o tempo. O tempo. Um minuto é pouco? É muito? Não, um minuto dá. Então, dê ao processo de meditação um minuto. Qual a segunda coisa mais valiosa? A atenção. Não é? Quando você precisa, todos nós precisamos de atenção. Você dá atenção para alguém ou para algum ser vivo, uma planta, um pet, um companheiro, uma companheira, né? Aquilo engrandece a relação. Escutar, dar atenção. Então você já está oferecendo tempo, 2. É que está invertida a câmera. Tempo e atenção. Percebe? Muda. Adoro quebrar paradigmas das pessoas. Com certeza. Com certeza. O senhor Buda, isso daí você fica tranquilo que está no livro. O Buda, quando perguntaram para ele, o que você ganhou, senhor Buda, com tantos anos na meditação? É tida como uma frase dele, né, de que ele não ganhou nada. Eu não ganhei nada, mas eu perdi a raiva, o medo e a ansiedade. Tá bom. Entende? Tá bom, não ganhei, mas perdi. Olha, né? Muda os paradigmas. Muda a né? percepção. Desfaz paradigma. Ganhar, ter, ganhar. Não. Eu falo, a meditação é muito mais um processo de desconstrução. Do que de construção, né? Bacana. Não é adquirir mais coisas, não. Você tem que desconstruir tanta esvaziar, coisa né? Esvaziar. Que encobre a tua possibilidade de ser feliz, que é a natureza humana, e de amar, que é a natureza humana.